TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, nós aqui outra vez. Chegou a hora da nossa aula, chegou a hora do nosso encontro, chegou a hora da nossa reunião. Vamos então lá continuar conhecendo o livro de Josué. Estamos avançando rapidamente, muita coisa interessante Josué está nos mostrando. Conto aqui com a ilustração, esclarecimento e ajuda de nossos mestres, Padre Carlos. Olá. E professora Amélia. Muito bom estar aqui. Então vamos junto com eles ao nosso estudo sem mais perda de tempo, porque Josué tem pressa. E nós queremos saber de Josué como é que está a situação agora de toda essa divisão de terra que foi o que nós vimos no capítulo anterior, no nosso encontro anterior, nosso programa passado. Nós vamos hoje a partir do capítulo 20. Padre, quer fazer um pequeno resumo do que nós vimos? Nós vimos nos últimos programas toda a divisão da terra entre as tribos, depois, claro, que entram e conquistam os principais territórios, como é que foi esse processo, eu diria, primeiramente, cumprimento das promessas feitas por Moisés anteriormente, e também toda a providência de Javé, que cuida para que todas as tribos estejam alojadas, sem predileções, mas de acordo com as necessidades, o número de membros de cada tribo. Então, um processo bastante bonito. É, interessante. E agora, já que foram feitas divisões de terras, estão alocando esse povo, cada um no seu rincão. Nós vamos então, através do capítulo 20, entender como é que se deram essas cidades-refúgio. Então acompanhe conosco aí no capítulo 20, que vai do versículo 1 até o versículo finalzinho 9. E Yahvé disse a Josué: fala aos israelitas e dize-lhes: designai as cidades de refúgio de que vos falei por intermédio de Moisés, onde poderá refugiar-se o homicida que matar alguém por inadvertência, ou seja, involuntariamente, e que vos servirão de refúgio contra o vingador do sangue. É, portanto, para uma dessas cidades que o homicida deverá fugir. Ele se deterá à entrada da porta da cidade e exporá o seu caso aos anciãos dessa cidade. Estes o receberão na sua cidade e lhe designarão um lugar onde habitará entre eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não entregarão o homicida nas suas mãos, pois feriu o seu próximo involuntariamente e não tinha antes ódio contra ele. Deverá permanecer nessa cidade até que compareça em juízo diante da comunidade, até a morte do sumo sacerdote em exercício nesse tempo. Somente então poderá o homicida voltar à sua cidade e à sua casa, na cidade de onde fugiu. Consagraram, pois, Cedes na Galileia, na montanha de Neftali, Siquém na montanha de Efraim e Cariá-Arbe, que é Hebron, na montanha de Judá. Do outro lado do Jordão, de Jericó, ao oriente, designaram no deserto, no Planalto, Bozor, da tribo de Ruben, Ramó, em Galaade, da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Essas foram as cidades designadas para todos os israelitas e para os estrangeiros que habitam entre eles, para que nelas possa refugiar-se todo aquele que haja matado alguém por inadvertência e assim não morra nas mãos do vingador do sangue até que compareça diante da comunidade. Engraçado, aqui veio para mim tipo uma cidade cadeia.
uma cidade onde realmente eles vão ter. Mas, na verdade, não era. Cidade albergue, né? Seria Também, talvez o tipo melhor mas designação. a intenção não era assim punir aquela pessoa, mas protegê-la, para que elas não fossem mortas por alguém que achasse que tinha perdido alguma coisa. Toda essa questão aí fala várias vezes a questão do vingador de sangue, que é o básico aí, que a gente precisa compreender em primeiro lugar. São tradições muito antigas, não existe uma legislação, pelo menos até onde eu sei, na lei de Deus, que estabeleça o vingador de sangue. Mas a gente tem tradição muito forte das tribos, dos povos, né? E não só do povo de Israel, mas dos outros povos que têm isso como, vamos dizer assim, quase que uma lei natural. De que isso a gente encontra na narrativa de Abel e Caim também, desde lá, né? Essa questão que quando alguém é assassinado, a família da pessoa assassinada teria direito a matar o assassino, ou seja, seria olho por olho, dente por dente. Sim. É isso basicamente a questão. Vamos dizer assim que o olho por olho, dente por dente, que entra essa questão do vingador de sangue, matar um assassino, o que seria, né? Seria manter um equilíbrio, vamos dizer assim, né? Mas ao mesmo tempo, assim como quando cita a lei de Talião, lá o Gênesis, coloca o olho por olho, dente por dente, no sentido de que não extrapolar a vingança, que já é uma coisa positiva. Mas aqui essas cidades de refúgio e essa legislação das cidades refúgio, elas são o quê? Mais um cuidado, né? Interpretado como lei de Javé, exatamente, em que não seja punido alguém que não teve a intenção de assassinar. Na verdade, como você leu, né, está aí escrito, foi involuntário, foi acidental. Então, as cidades de refúgio, elas são estabelecidas para que aquele que matou acidentalmente tenha onde se refugiar. Aí coloca o quê, né? Ele vai pedir asilo, né, nessa cidade, e vai aguardar em salvaguarda até que haja o julgamento da questão. Tá. Para verificar, aí vai ter testemunhas, etc., né? Para verificar se foi acidental ou se foi realmente premeditado. Tá. E se foi premeditado, claro que ele vai ser punido com a morte. Mas se não foi premeditado, se comprova que foi acidental, então ele vai ser absolvido e poder voltar ao seu lugar. Ok. Seguindo, vamos então ao versículo 21. Então os chefes de família dos levitas vieram... Capítulo 21. Capítulo 21, versículo 1. Do 1 ao 9, gente. Então os chefes de família dos levitas vieram ter com os sacerdotes Eleazar, com Josué, filho de Num, e com os chefes de família das tribos de Israel, quando ainda se achava em Silo, na terra de Canaã, e disseram-lhe: Yahvé, por intermédio de Moisés, ordenou que se nos dessem cidades para nelas habitarmos e as suas pastagens para os nossos rebanhos. Os israelitas deram então aos levitas de sua herança, segundo a ordem de Yahvé, as seguintes cidades com suas pastagens. Saiu a sorte para os clãs dos caatitas. Os filhos do sacerdote Arão, dentre os levitas, tiveram por sorte 13 cidades das tribos de Judá, de Simeão e de Benjamim. Os outros filhos de Caate, segundo os seus clãs, tiveram por sorte 10 cidades das tribos de Efraim, de Dan e da meia tribo de Manassés. Aos filhos de Gerson, segundo os seus clãs, couberam por sorte 13 cidades das tribos de Issacar, de Azer, de Neftali e da meia tribo de Manassés em Bazã. Os filhos de Merari, segundo os seus clãs, tiveram por sorte 12 cidades das tribos de Ruben, de Gade e de Zabulon. Os israelitas deram, por sorteio, essas cidades com suas pastagens
aos levitas, conforme Yahvé havia ordenado por intermédio de Moisés. Aqui, Amélia, a gente vê esse cuidado, né, que essas lideranças têm em serem exatamente justos nessa distribuição da terra para o povo, e a gente entendendo aqui a separação daquele que estava sobre julgamento ou sob suspeita de ser um assassino, para que esperem, vamos fazer o julgamento, para que a gente possa saber o que realmente aconteceu, né? Porque é o que o padre Carlos estava explicando, né? Na questão do refúgio. Aquelas pessoas têm que primeiro esperar, porque você não pode fazer justiça com a própria mão, Isso. já ir matando, porque tem muita gente inocente, né? Mas o que você leu aqui agora foi a questão das cidades levíticas. Das cidades levíticas, né? Aí que são cidades de refúgio. Então, na realidade, a cidade de Levítica ela foi agora dividida entre aqueles que são os levitas, aqueles que não vão ter uma terra para eles, mas vão cuidar. Eu falo bem assim, guardar para que a lei de Deus não vai nem para a direita nem para a esquerda, né? Mas que ela siga reta. Então, para a gente entender o papel dos levitas também. Em Israel, todo primogênito, tanto assim das plantas como dos animais, deviam ser oferecidos para Javé. A gente está lá em livro de Números, capítulo 3, de 11 a 13, nos explica. Os levitas, eles eram vistos como propriedades de Yahvé, né? Por quê? Porque foi Yahvé que o escolheu, consagrou e reservou para si como resgate. A gente vai lembrar, quando a gente já falou várias vezes em outros programas, que para os outros povos, os outros deuses, quando nascia o seu primogênito, você tinha que oferecer ele ao Deus. Como que oferecia? Vai lembrar do Gênesis, do sacrifício de Isaac. Uhum. Quando Abraão ia matar o menino, aí aparece o anjo com um cordeiro para ele e Deus fala, ali Deus está falando, eu não quero sacrifício de gente, de criança. Isso, né? Tá. Então, na realidade, então, para agora, os levitas vão ser aquele povo escolhido, né, para representar os primogênitos da família. Para o povo, então, eles vão acolher esses levitas, vão dar a propriedade para eles com muita gratidão, porque é como se estivesse pagando a Deus o resgate pelas suas famílias, né? Que aí as famílias vão poder ficar com os primogênitos em casa. Então, é um cuidado especial, o papel que eles vão ter. E aqui fala como é que foi distribuída, a gente falava no outro programa, as cidades para eles, né, para que eles possam morar também e cuidar. E eles vão ficar dispersos em todo o território de Israel, né? A gente pode mostrar no mapa de novo as tribos, e olhando as tribos, quando você lê, na sua Bíblia mesmo, às vezes traz um mapinha também, e você vai olhar, então, em cada tribo, qual for a cidade ali que aquele grupo de levitas foi morar. Ali ele vai morar, ali ele vai ser cuidado, e isso o povo de Israel vai agradecer, porque com isso eles são aqueles que protegem os seus primogênitos, né, seus filhos. A mesma coisa com os frutos. A primeira colheita se oferece a Javé também, aos primeiros frutos, os primeiros grãos, tudo é bem assim, ó, em agradecimento porque Deus nos colocou aqui, a primeira colheita, o primeiro filho que nasce, a gente consagra a Deus. Tá. E quem vai fazer isso são os levitas. Uhum. Isso lembrando ainda o Êxodo, né? O A passagem, Êxodo. né? A passagem. Do anjo que matou a última praga que matou os primogênitos todos do Egito, né? Uhum. Para que o povo de Israel pudesse fugir. E vamos lembrar que quem fugiu, aquele grupo do Egito, não foi ele sozinho que caminhou pelo deserto, foram se juntando outros povos. Outros povos foram se juntando. Então, muita gente misturada, então está fazendo memória, ao mesmo tempo que quando morreu o primogênito até do faraó, preocupado em ficar ali, o povo conseguiu fugir. Uhum. Né? Então agora os filhos deles são protegidos também. E quem vai ajudar nisso são os levitas. Então, desses primogênitos, vou me lembrar aqui de Maria, filha de Joaquim e Ana, né, a mãe de Jesus. Vou me lembrar de João Batista. Vou me lembrar do próprio Jesus, que foram todos consagrados, seguindo, então,
essa lei, né, que já foi estabelecida entre No povo caso, judeu. a legislação coloca sempre os filhos homens. A aplicação a Maria já é algo apócrifo da piedade cristã, no caso, Tá. que na verdade as meninas não Não eram eram consagradas. tá, Tinha o período, né, de purificação da mãe tá, e tudo que era mais, maior, né? mas não inclusive. existe nenhuma legislação que dissesse que as meninas primogênitas passariam pelo mesmo ritual, não, né? Só Então, meninos. Só os meninos. só os meninos. Tá, Então entendi. é uma piedade cristã, né, que coloca, Entendi, já tá. que ela é Imaculada Conceição, vamos puxar a brasa para a sardinha e vamos falar também de Nossa Senhora nesse sentido, né? Tá. Então veja bem, a gente viu nos programas anteriores que a tribo de Levi não tem território, mas a legislação de Deuteronômio, né? Deuteronômio, qual é o capítulo? 19, de 1 a 10. 19, de 1 a 10, estabelece que eles receberiam essas cidades, não territórios, mas cidades onde os levitas podem, então, ter a sua casa, ter a sua criação, etc. e tal. O trecho que nós lemos, né, até o versículo 8º, está falando, então, que quem primeiro recebe cidades, né, são os descendentes de Arão, Tá. diretamente, né? Mas Arão pertence à tribo de Levita, não, junto com Moisés, pertence à tribo de Judá, me parece, Judá, né? Judá. Então Arão, ele não é da tribo de Levi, junto com Moisés é de outra tribo, mas é o sumo sacerdote, o primeiro, né? Sumo sacerdote. Então aqui o que nós lemos são os descendentes de Arão, quais cidades receberam, Tá. tá? Daí para frente, a gente não vai ler tudo, né? Mas do versículo 9 para frente, do capítulo 21, vai dizer aí sim dos levitas propriamente ditos, da tribo de Levi, Tá. que também cada uma, né, cada um dos clãs vai receber cidades também, né, nos territórios assim por diante, tá? Tá. Então fazer um pouco essa diferenciação para a gente entender o que está acontecendo aqui. Tá. Então nós vamos ver que vão receber parte das terras, os caatitas, Cidades, não terras, tá? Cidades. Cidades, São o Gerson e os Merari. Então, aqui, nós vamos pegar um trechozinho, eu peço que vocês acompanhem, a partir do versículo 41, nós estamos no capítulo 21. Aham. E vai dizer: o número total das cidades dos levitas no meio da possessão dos israelitas era de 48 cidades com suas pastagens. Essas cidades compreendiam a cidade e suas pastagens ao redor. Assim era para todas as cidades. Assim, pois, deu Yahvé aos israelitas toda a terra que havia jurado dar a seus pais. Tomaram posse dela e nela se estabeleceram. Yahvé deu-lhes tranquilidade em todas as suas fronteiras, de acordo com tudo que jurara a seus pais, e de todos os seus inimigos, nenhum resistiu diante deles. Todos os seus inimigos Yahvé os entregou nas suas mãos. De todas as promessas que Yahvé fizera à casa de Israel, nenhuma falhou. Tudo se cumpriu. Isso aí, veja bem, né, que tudo se cumpriu. Aqui nós estamos terminando a parte central do livro de Josué, que é exatamente a distribuição da terra. Começou lá no capítulo 13, toda a narrativa, até chegar aqui no final desse capítulo 21. O que vem a seguir, né, os outros capítulos que restam, já é a conclusão desse livro que nós estamos estudando aqui. Então, o que tá muito em jogo, além do que nós já colocamos aqui, então é a sobrevivência de todas as tribos e vimos, então, distribuição dos territórios das 12 tribos. Levi, então, não tinha território. Aí se acabou de cumprir exatamente como fala esses versículos aqui finais, né, 43 em diante. Todas as ordens recebidas no tempo de Moisés foram cumpridas quando, além da distribuição dos territórios para as tribos, as cidades de refúgio, né, que nós já vimos, e agora as cidades dos levitas, conforme estava ordenado. Aí que termina, né, toda a distribuição e cumprir todas as ordens. Interessante a gente perceber também que as 6 vilas de refúgio, que a gente leu um pouco antes, vêm ser também cidades levíticas. Também. Aham. Então, onde os levitas morarem também vão ser cidade
6 delas serem de refúgio. Queridos mestres, vocês têm noção quanto tempo durou esse período de partição da cidade, das terras, a cada um desses filhos herdeiros? Quando você lê o texto, dá a impressão que foi uma coisa atrás da outra, assim, sabe? Igual, Dá a impressão dá a que impressão foi... que é meu, quando a gente lê as pragas também, né? Parece que foi um dia aqui, um dia, um dia. Não é um longo processo. Só no deserto se fala 40. Pode ser mais, pode ser menos. Também é uma luta. Essa aqui foi uma luta. Ninguém chega e vai tomando. Tá. É um processo muito longo. Aqui fala-se que Josué também tinha idade de 80 anos, né? Quando começou a distribuição das terras. Nós vamos entrar daqui a pouco. A gente tem essa cronologia bíblica, que nem sempre corresponde, então, à histórica, basicamente. Então, a gente vai colocando dessa maneira. O que interessa ao livro, né, é exatamente o que acabamos de ler aqui. Tudo o que foi ordenado foi cumprido. Agora, como isso aconteceu, então a gente tem que ter sempre essa atenção, né, para a gente não confundir que foi uma coisa realmente rápida, mas que teve lá seus momentos e assim por diante. Mas, assim como o número 40 é um número simbólico, né? Não é um número exato, nunca, na Bíblia, é sempre um número simbólico de uma nova realidade, né? que começa a existir. Também aqui, essa questão da conquista, ela está colocada praticamente assim, do dia para a noite, né? Poucas semanas, diríamos nós, né? Mas não corresponde muito ao que teria sido realmente o processo de conquista. Tá. Mas veja bem, repetindo, né? O que interessa aqui é dizer, foram dadas ordens, né? De Deus, por Moisés. Josué está fazendo cumprir todas aquelas ordens. É isso que interessa muito aqui, então, o objetivo do livro. Essas perguntas que você faz, que todo mundo faz também, que a gente faz, a gente nunca vai ter resposta, né? Tá. Porque perguntar sempre o que o texto quer dizer. Todo o texto aqui que nós lemos até agora vai dizer para a gente que Deus prometeu e Deus cumpriu. E outra coisa bonita para a gente entender também é que não importa quem seja, aquele que está sob a missão de Deus, a missão é o alvo e não a pessoa. Então aqui a gente viu bastante, ao longo desses anos aí anteriores, no estudo do Pentateuco, nós vimos a fidelidade de Moisés à vontade de Deus. E aqui nós estamos vendo também a fidelidade de Josué à vontade de Deus. Então é isso que deve ficar assim como um grande entendimento para a gente, que não importa quem pegue a missão, o importante é que faça chegar aquilo que Deus quer. Exatamente. Quando a gente fez a introdução a esse livro, a gente colocou bem isso, né? O Moisés, Josué, ele é apresentado... Josué ele é apresentado como aquele fiel. Isso. Né? Claro que Moisés também foi fiel, mas aqui, então, Josué ele é apresentado como se fosse até mesmo, né, nas entrelinhas, um rei perfeito que governa de acordo com a legislação. Tá, e agora, passado todo esse tempo, vamos ver hoje, Israel. Podemos dizer que hoje as terras que foram entregues a esses clãs, a essas famílias, permanecem nessas famílias ou hoje não tem como se fazer essa avaliação? Não, a gente avalia através do mapa do território hoje. Claro que a questão das famílias, eles guardam, principalmente a família de Levi, né? Sim. Eles guardam a questão toda a genealogia, da árvore genealógica, porque, embora não haja o sacerdócio hoje, mas eles guardam a genealogia, quem é descendente das famílias sacerdotais levíticas, porque, na verdade, para os judeus ortodoxos, eles acham que tudo vai ser restabelecido. Quando a gente coloca hoje o mapa de Israel dentro desse mapa bíblico, o que a gente vê é a questão dos conflitos que continuam acontecendo. Uma parte desse território foi criado o Estado de Israel pela ONU, outra parte do território ainda está com os palestinos. Agora,
os ortodoxos, e o primeiro-ministro, né, ele é dessa linha, ele acha que tem que ser reconquistado tudo para restabelecer esse território na sua integralidade. Como antes. Como foi antes, Tá. né? Então, aí que está a coisa. Agora, Tá. não temos mais uma divisão de territórios por famílias, por tribos, como era antigamente. Mesmo porque o povo judeu hoje, depois da diáspora, né, pelo mundo inteiro, se misturou com todos os outros povos. Você vai ver os sobrenomes dos judeus estabelecidos lá e pelo mundo afora, tem de todos os países onde eles foram espalhados, né? Então não dá... eu repito, tem um cuidado com genealogia, com árvore genealógica, principalmente dos levitas, não tanto das outras tribos, mas aí está muita coisa, né, da mentalidade judaica que acha que precisa reconquistar tudo de novo. Ok, vamos continuar. Um pequenino intervalo e já voltamos. Voltamos de nosso intervalo, estamos estudando o livro de Josué, entramos agora no capítulo 22. Estamos avançando, entendendo muitas coisas e vamos conseguir dar mais um passo agora, nesse segundo bloco. Eu vou ler o trechinho do 1 ao 8, que vai falar daquele... Lembram daquele povo que ficou, antes de se cruzar o Rio Jordão, disseram, não, nós vamos ficar por aqui mesmo. E a gente deu o nome de Transjordânia. Então agora vamos ver o que vai acontecer com esse pessoal. Josué convocou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés e lhes disse, tendes observado tudo o que Moisés, servo de Yahvé, vos ordenou e tendes me obedecido em tudo o que vos ordenei. Não abandonastes os vossos irmãos durante este longo tempo até o dia de hoje, cumprindo a observância do mandamento de Yahvé, vosso Deus. Agora, pois, Yahvé, vosso Deus, concedeu aos vossos irmãos o repouso que lhes havia prometido. Voltai, pois, às vossas tendas, à terra em que tendes vossos domínios e que Moisés, servo de Yahvé, vos deu além do Jordão. Tende cuidado somente de pôr em prática com diligência o mandamento e a lei de Moisés, servo de Yahvé, estabeleceu. Amar Yahvé, vosso Deus, seguir sempre os seus caminhos, observar os seus mandamentos, apegando-vos a eles e servindo-o de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Josué os abençoou e os despediu, e eles voltaram às suas tendas. Moisés havia dado a uma metade da tribo de Manassés um território em Bazã. A segunda metade Josué deu outra possessão no meio dos seus irmãos, na margem ocidental do Jordão. Quando os despediu de volta às suas tendas, Josué os abençoou e lhes disse, voltai às vossas tendas com grandes riquezas, muitos rebanhos, prata, ouro, bronze, ferro e grande quantidade de roupa. Reparti, pois, com os vossos irmãos os despojos dos vossos inimigos. Aqui já veio uma dúvida na minha cabeça, bem no finalzinho. Vocês lembram, meus professores vão me ajudar, que quando eles dominavam uma cidade, eles não podiam tomar posse dos despojos? Então, aqui ele está dizendo, voltem com ouro, com prata. Isso dá a entender que toda essa riqueza foi adquirida quando das invasões e do domínio desse povo que eles enfrentaram, né? E aqui ele está dizendo, dominai, inclusive, os despojos dos vossos inimigos. Uhum. Agora eu fiquei na dúvida, será que na tomada de terra, algumas coisas eram consideradas lícitas de se possuir e outras não? Amélia, socorro. Socorro. Quando a tal da Guerra Santa, Tá. né, está no livro de Deuteronômio 20 e em Números também.
né? Números 31, fala o tal da Guerra Santa. Primeira é quando você tem que se vingar alguém. Seu irmão foi humilhado, Tá. roubado, aí você pode se vingar. Tá. Uma parte da vingança é tomar os seus bens. Aí você vê como não pode ler ao pé da letra? Aqui você lê que a gente tinha visto que não pode levar nada. Exatamente. Aqui não. Aqui Era ele já... considerado anátema. Não agora era? Não, agora aqui não. Mas por quê? Ele fala assim, olha só, vocês obedeceram às ordens de Moisés, obedeceram também a mim, eu ordenei, você não abandonou os vossos irmãos durante esse longo tempo, você cumpriu as ordens que eu dei, pois bem, agora Javé deu descanso para vocês, né? Portanto, vão para casa, para a terra da propriedade também. Mas tem uma coisa, cumprir rigorosamente os mandatos, aquilo que eu falava que os levitas vão ser aquele que tem que cuidar para que o povo não saia da linha, que são os 10 mandamentos. Primeiro, amar somente a Deus, né? Andar pelos caminhos dele, para não desviar. Esse é o papel dos levitas também, né? Agora, uma coisa fala assim, outra coisa, você ir apegar-se, servir a Deus com todo o coração, toda a alma. Aí abençoa, despede e eles voltam. Aí vem, volta para casa, repleto de riqueza, com rebanhos abundantes, com prata, com ouro, para repartir os despojos tomados do inimigo. Ali fala que não pode, agora já pode. Mas porque é guerra santa, é Deus que mandou. Você vê aquilo que a gente falava no outro programa, a questão de que é Deus. Deus dá, né? E quando você mexe com o povo dele, você pode matar, pode pegar o que é dele. No próprio texto de Josué, nós encontramos legislações ou mandatos diferentes de acordo com a cidade a ser conquistada. Então, veja bem, a primeira grande cidade a ser conquistada foi Muralhas de Jericó. Então, estava ali estabelecido, não pode tomar despojo algum. Aí aconteceu que o Acã, né? Escondeu algumas coisas de valor, foi descoberto, foi morto, punido, etc. Isso estamos lá no capítulo 6, 7 de Josué mesmo. No capítulo 8º, já é a próxima cidade, Ai. E aqui já fala diferenciado, né? Então, os primeiros versículos do capítulo 8. O Senhor disse a Josué, não temas nem te acovardes, vai com teu exército atacar Ai. Pois eu ponho em tuas mãos o seu rei, sua gente, cidade e seus campos. Trata a cidade e seu rei como tratasse Jericó e o seu rei. Até aí dá para entender que vai ser tudo, né? Exterminado outra vez, não pode tomar nada. Mas em seguida diz, levareis para vós somente os despojos e o gado. Né? Matou a população, mas podia tomar despojos. Então veja que varia um pouco, né? A gente tem sempre que recordar, né? Algumas questões que nós temos um livro de Josué, como praticamente todo o Pentateuco, em que você tem materiais de diversas épocas diferentes, tradições de diversas épocas diferentes, que são recolhidas e vai se fazendo o texto, né? Então aqui a gente vai vendo mais uma vez, né, que a escritura como um todo, a gente precisa ler com cuidado, estamos aqui fornecendo estudo, né, onde surgem essas dificuldades do texto, para a gente também não ficar todo embaralhado, né, mas como é que é isso, como é que não é, né, que é o normal, mas que a gente precisa ter um estudo para ir vendo e confirmando, digamos assim, através do próprio texto, isso que nós ensinamos aqui. Não foi alguém que sentou e escreveu tudo de uma vez só, né? Da sua própria experiência, estava lá no momento, não. Até as coisas terem acontecido e tal, correu muita água, várias tradições diferentes, oral, né? Memórias diferentes, e tem vão também sendo o interesse, juntadas. tem os interesses do grupo que escreve também, porque nós já vimos que todo esse livro ele é quase que completo, terminado, pós o exílio da Babilônia, em 538 a.C. de Jesus. Então, se a história aconteceu em 1200, 1050, por aí, a gente percebe que muita água rolou na ponte, entendeu? Então, qual o interesse de quem escreveu dizer isso aqui?
mas era um momento de guerra que acontecia isso. Então, com o pé no chão, o fato acontecido centenas de anos antes, né? Muitas centenas. E agora, quando o grupo está escrevendo, onde eles estão pisando? Em clima de guerra. Então, ali naquele momento, é para pegar os despojos, para fazer tudo. O duro é que coloca como que Deus que manda, né? É como que Deus que está mandando. Aí, por isso que tem que entender qual o objetivo do texto e por que está escrito isso. Ok, gente, vamos então ao versículo 9. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade voltaram com a meia tribo de Manassés e deixaram os israelitas em Silo, na terra de Canaã, para irem à terra de Galaade, onde estavam estabelecidos, segundo a ordem de Yahvé, transmitida por Moisés. Assim que chegaram a Geliló do Jordão, que está na terra de Canaã, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés construíram ali um altar nas margens do Jordão, um altar de grande proporção. Isso chegou ao conhecimento dos israelitas. Dizia-se: eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés construíram esse altar do lado da terra de Canaã, junto de Galiló do Jordão, no lado dos israelitas. Diante dessa notícia, toda a comunidade dos israelitas se reuniu em Silo para marchar contra eles, a fim de atacá-los. Mas não podia construir, então? Outra vez, nós temos aqui diversas tradições reunidas. Como nós falamos anteriormente, até Josias, né? O que acontece é que existem e são permitidos vários templos, vários altares. Aqui ele está colocando uma tradição que reflete duas coisas. A primeira, que insistiu muito no início do capítulo, dizendo: olha, vocês devem permanecer fiéis, 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 né? Aos mandamentos de Javé, seu Deus. Essa parte do trecho do... Depois vai continuar a explicação, né? Mas o que até aqui esse texto nos coloca é que eles estão interpretando que esse altar construído já seria para um outro Deus. Então tem que derrubar. Então, né, eles estariam incorrendo em idolatria. Essa é a interpretação que aparece aqui no espanto, né? Que eles têm quando constroem um altar. E, ao mesmo tempo, está refletindo um momento da história, depois, né, do exílio, etc. e tal, depois da reforma do rei Josias, que proibia qualquer tipo de outro altar, etc. Tá? Então, aqui, vejam bem que as coisas vão se misturando, épocas diferentes, né, para a construção desse texto. Mas, então, eles interpretam que estão construindo um altar que não seria para Javé. Daí que é o espanto deles, eles estão, né, caindo no pecado. Porque também o texto que a gente leu não deixa claro se o altar que eles iam fazer lá seria na Cisjordânia ou na Transjordânia. Aí tem, né, se é para cá ou se é para lá. Aí para eles acham, como o padre Carlos falou mesmo, que seria uma questão da idolatria. Sigamos, versículo 13. Enviaram, pois, os israelitas aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e à meia tribo de Manassés na terra de Galaade, o sacerdote Finéias, filho de Eleazar, e com ele 10 notáveis, um notável por tribo para cada tribo de Israel, cada um deles sendo cabeça da sua família entre os clãs de Israel. Quando chegaram aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e à meia tribo de Manassés na terra de Galaade, disseram-lhes: assim fala toda a comunidade de Yahvé. Que significa essa infidelidade que cometestes contra o Deus de Israel, voltando as costas hoje a Yahvé e erigindo-vos um altar, o que é hoje uma rebelião contra Yahvé? Por acaso não nos basta o crime de Fegor, do qual ainda não nos purificamos até o presente, a despeito da calamidade que caiu sobre toda a comunidade de Yahvé? Hoje voltais as costas a Yahvé, e visto que hoje vos revoltais contra Yahvé, amanhã ele se irritará contra toda a comunidade de Israel. A terra onde estáis estabelecidos é impura? Passai para a terra de Yahvé, onde está a sua habitação, e estabelecei-vos entre vós. Mas não vos revolteis contra Yahvé,
e não vos façais participantes de vossa rebelião, construindo um altar diferente do altar de Yahvé, nosso Deus. Quando Acã, filho de Zaré, foi infiel, no caso do anátema, não atingiu a ira toda a comunidade de Israel, embora fosse ele um só indivíduo? Não devia ele morrer por seu crime? Acho que aqui o que mais chamou atenção foi as proporções desse altar, que ele fala de grandes proporções, Isso. né? Já ficaram aqui, então, acusando. Aqui, sabe o que me faz, assim, eu penso, isso aqui, sabe aquelas conversas de comadre? Quando eu ouvi falar que ela saiu com um homem, olha, ela está traindo o marido. Então, de repente, isso tudo me parece algo assim muito sem fundamento real. Que pega uma expansão que não tem. Pega o visual, faz um ver e um julgamento errado, né? Quando ele fala que enviaram-lhe Finéias, né? Filho de Eleazar, esse Finéias é neto de Arão. Tá. É neto. Então, Sacerdote. Sacerdote Arão também, né? Mas agora ele representa a terceira geração. Se uma geração durava 40 anos, são 120 anos depois, também é. É toda essa questão cronológica que já falamos um pouco antes, né? Então, aí vão, porque assim, aconteceu uma coisa com uma tribo, quando ela fala a questão de castigo, aconteceu com a tribo aqui, ela remete o caso de Acã, então aconteceu com uma tribo, todas as outras tribos também pagaram o preço. Pagam o preço vão também. ser castigados, no caso, se fosse um altar sacrílego, né? Então aqui, o que eles perguntam, né, por que fizeram isso, eles estão remetendo a qual questão aqui, além do que já falamos. Esse território que vocês recebem, que está além do Jordão, que não seria propriamente terra prometida, mas que foi conquistada e foi dada a eles. Isso. Eles estão perguntando o quê? Essa terra aqui não é santa, não é consagrada também, não foi dada por Javé também? Como se, eles estão interpretando, né? As fofocas. As fofocas. As interpretações, eles estão interpretando que eles estão considerando aquela terra como se não fosse dada por Javé, fosse uma terra pagã, sacrílica, que tivessem que construir então um altar, veja bem, né? Que tivessem que construir então um altar como se fosse para purificar aquela terra, como se não fosse já então sendo dada por Javé e pertencente a Javé. Então a gente vai vendo aqui essa questão do além do Jordão e aquém do Jordão, que já vimos quando foram esses acontecimentos que chegaram até a margem do rio antes de entrar na terra, que realmente não estava na promessa de Javé dar aquele território, mas foi concedido porque eles acharam uma terra muito boa. Podemos ficar por aqui? Foi concedido, né? Então aqui tem essa questão. Essa terra é ou não é terra prometida e dada por Javé? E a pergunta que estão fazendo. Então a gente vê que tem aí, outra vez, diversas tradições diferentes, né? Que estão e aí eles se falam, né, juntando. se essa terra também foi prometida, vocês podem ficar, mas é uma terra contaminada. Porque tem outras, a idolatria, né? Para eles, mas tem outros deuses também, né? Então escolhe uma propriedade no meio de vocês. O que tem que fazer aqui? Na realidade, parece uma disputa mesmo, né? Eles estão dizendo, se essa terra para vocês não está boa como está, se vocês acham que não é purificada, então deixe isso daí e vem para o nosso lado. Então são todas interpretações ao redor da questão de construir o altar. Okay. Vamos ver como é que continua. O 21, então. Os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, tomando a palavra, responderam aos chefes dos milhares de Israel. O Deus dos deuses Yahvé, o Deus dos deuses Yahvé, bem o sabe, e Israel deve sabê-lo. Se houve de minha parte rebelião ou infidelidade para com Israel e Yahvé, que ele deixe de nos salvar neste dia. E se erigimos um altar para nos apartarmos de Yahvé e para nele oferecer holocaustos e oblação, ou para nele fazer sacrifícios de comunhão, que Yahvé disso nos peça contas. Na verdade, foi por inquietação que agimos dessa maneira, dizendo: amanhã os vossos filhos poderiam dizer aos nossos: que relação há entre vós e Yahvé, o Deus de Israel? Não, pois, Yahvé entre vós, entre nós e vós, filhos de Ruben e filho de Gabe,
uma fronteira que é o rio Jordão? Vós não tendes parte alguma com Yahvé. Assim, os vossos filhos seriam a causa de os nossos filhos deixarem de temer a Yahvé. Por isso dissemos, erijamos este altar, que não se destina a holocaustos nem a outros sacrifícios, mas para servir de testemunho entre nós e vós, e entre os nossos descendentes depois de nós, como um testemunho de que prestamos culto a Yahvé com os nossos holocaustos, nossas vítimas e nossos sacrifícios de comunhão na sua presença. Portanto, os vossos filhos não poderão dizer amanhã aos nossos, vós não tendes parte alguma com Yahvé. Então pensamos, se acontecer, contudo, que venham dizer a nós mesmos ou aos nossos filhos, amanhã responderemos. Vede a forma do altar de Yahvé que os nossos pais fizeram, não para holocaustos ou quaisquer outros sacrifícios, mas como testemunho entre nós e vós. Longe de nós rebelarmos-nos contra Yahvé e deixarmos de segui-lo, erigindo um altar para holocaustos, oblações ou sacrifícios diferentes do altar de Yahvé nosso Deus, levantado perante a sua habitação. A briga está aí. A briga está aí, né? Na realidade, né? O altar tem que ser sinal de união e não de desunião, né? Por isso que talvez seja o local mesmo que vão construir, né? Porque o altar tem que servir para todo mundo. Uhum. Parece ter uma disputa aí, né? Onde o altar vai ser construído ou não. Então, aqui esclarece que esse altar que construíram está além do Jordão. Né? Então, aqui já fica claro isso. A intenção qual que é? Exatamente ter ali um marco da presença de Yahvé e não de outros deuses. Né? Uhum. Então, veja bem que outra vez a questão da localização. Se tem o rio aqui marcando fronteira, no futuro vão dizer que a gente não pertence ao povo e não pertence às tribos. Porque se você olha o mapa mesmo da promessa de Deus, tá além do Jordão, né? Parece que é só aquele pedaço assim que tem. Aqui tem tem para cá e para lá. E construir aqui na Transjordânia. Parece que está no meio. Então, é o local. Porque aconteceu alguma coisa, vão dizer. Mas lembrando mais uma vez o seguinte, o povo está acabando de sair do deserto, vão cruzar o Jordão para tomar posse da terra prometida. Esse povo que ficou antes do Jordão, visto de quem está no Jordão, é considerada Transjordânia, que já não é parte da terra prometida por Deus. O povo que atravessa o Jordão está na Cisjordânia, que é o domínio da terra prometida. Eles se anteciparam, quiseram ficar nesse extremo que ainda não era a terra. O que acontece? Eles começaram a se sentir mal, achando que ali, eles, para passarem a ter pertença, eles deveriam queimar muito mais vítimas em holocaustos para que eles fossem purificados. O pessoal de lá, você vê o que é a questão do julgamento. O pessoal de lá já começou a olhar esse povo como aquele povo que não está cumprindo o que nós queríamos. Eles fizeram um altar maior, eles devem ter feito um monte de coisa, eles não estão mais com o nosso Deus. Vamos lá para destruir esse povo. E eles vão explicar, gente, não é nada disso. Amamos a Yahvé, queremos ser parte de Yahvé, como sempre fomos o mesmo povo. Estamos queimando vítimas em sacrifício para que a gente possa realmente dizer aos nossos futuros que nós somos dignos de estar nessas terras. Você vê que tem um jogo de palavra aí que eles falam que os vossos filhos amanhã, que os nossos filhos. Então já demonstra que já uma desunião. Só porque não está naquele lugarzinho certo, né? Então, mas parece que aí vão conversar direito, vão resolver, né? Então, vamos ver então, para nós fecharmos esse capítulo 22, a partir do 30. Quando o sacerdote Finéias, os notáveis da comunidade, os chefes dos milhares de Israel que o acompanhavam, ouviram as palavras pronunciadas pelos filhos de Gabe, de Ruben e de Manassés, ficaram satisfeitos. Disse então o sacerdote Finéias, filho de Eleazar, aos filhos de Ruben, de Gade e de Manassés: sabemos hoje
que Yahvé está em nosso meio, pois que não cometestes tal infidelidade contra Yahvé. Assim, pois, preservastes os israelitas do castigo de Yahvé. O sacerdote Finés, filho de Eleazar, e os chefes, tendo deixado os filhos de Ruben e os filhos de Gade, voltaram da terra de Galaade para a terra de Canaã, para junto dos israelitas, aos quais relataram resposta. O relato agradou aos israelitas. Os israelitas renderam graças a Deus e não mais falaram em atacá-los e devastar a terra habitada pelos filhos de Ruben e pelos filhos de Gade. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade denominaram o altar, pois disseram ser um testemunho entre nós de que Yahvé é Deus. Ou seja, batizaram aquele altar, deram um nome, deram propriedade, enfim, restabeleceu-se o entendimento. Então, dava, a impressão que dá, lendo o texto, é assim, que aquele grupo que ficou além, né, daquelas tribos ali, estavam parecendo que em crise com a tribo que ficou lá. Né? Quando fala os vossos filhos e os nossos, então estava tendo um desentendimento. Do momento que entenderam aí, voltou a paz. Graças a Deus, restabeleceu-se pela conversa, pelo encontro dos dois. É importante, exatamente, né? Veja que quando Jesus fala da correção fraterna, ele fala o quê? Olha, se alguém pecar contra ti, pega uma testemunha, vai falar com ele. Se não der certo, pega mais duas, vai lá falar com ele. Se não der certo, vai contar, né, para os sacerdotes e tal. Então aqui nós temos um conselho, né, um procedimento. A gente não se começa a fazer interpretações, né? Parece que o outro está errado, está fazendo alguma coisa contra mim. Vamos conversar primeiro. Cria conflitos, né? Você percebe o conflito aqui. Vamos ver se é isso mesmo que a gente está pensando, vamos ver o que o outro fala da parte dele. Depois a gente resolve com mais sabedoria. Muito bem. Eu espero que vocês tenham ficado até o final, realmente, para fecharmos o entendimento mais esse capítulo e dizer que nós contamos com vocês no nosso próximo encontro. Agradeço os nossos mestres e quero render homenagens a Maria, dizendo salve Maria Imaculada e até o próximo. Até o próximo. Salve Maria Imaculada.